disse: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, não importa aquilo que diga de nós. Cruz é o maior triunfo de Deus para toda a humanidade, porque se você e eu queremos enquadrar nas bênçãos de Deus, nós precisamos abraçar a Deus como Ele é e amar os seus mandamentos de todo o coração. Nós podemos ter tudo. Podemos, como tinha Israel, os objetos sagrados. Podemos ter a ordem sacerdotal oficializada. Podemos ter todos os objetos para o culto. Mas não passam de objetos. Se faz necessário algo mais do que aquilo. Se faz necessário algo mais do que aquela representatividade. Porque o que dá vida à tua e à minha fé é a nossa vida de consagração àquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Podemos ter o melhor, o mais aparatoso e espetaculoso culto da terra. Mas se não tiver vida, se não tiver a presença do Espírito Santo, não passa de uma lata vazia que faz barulho. Israel tinha tudo, mas não tinha a essência. Israel tinha tudo, mas a lâmpada estava apagando. Nos dias de hoje, como igreja, nós temos tudo, mas nós estamos perdendo a essência. A lâmpada está apagando na vida de muitos daqueles que se dizem ser crentes de Deus. Agora, irmão, o que levou aquela lâmpada a apagar? Os primeiros versículos é terríveis. Olha o versículo de número 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. A palavra do Senhor era escassa, em algumas traduções. O que leva a lâmpada a apagar? A escassez da palavra. Muito barulho, muitos gritos estridentes, muito sapatinho de fogo. E nada disso. Muito movimento humano, muita manipulação de massa, muito quebrantamento humanisticamente falando. E palavra nada. Podemos ter tudo, mas o que edifica a nossa vida, e o que aviva a nossa fé, e o que nos mantém de pé na presença de Deus, é essa bendita palavra do Senhor. Tirar a palavra é como tirar o pão da mesa. Tirar a palavra é criar uma igreja raquítica e desnutrida. Eu e você, como crentes, devemos em primeiro lugar amar a palavra. Amar a palavra, lê-la, estudar, meditar e viver em nossas vidas a palavra de Deus. Naqueles dias eles tinham tudo, mas não tinha palavra. Naqueles dias eles tinham uma arca, mas não tinha palavra. Eles tinham o candelabro aceso, mas já estava para apagar, e não tinham palavra.
O sacerdote tinha a roupa mais aparatosa da terra, mas não tinha palavra. Não é o que temos, é o que somos. E a igreja precisa ser conhecida como igreja da palavra. Uma igreja fundamentada na palavra. Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. É cansativo, meus irmãos. É cansativo ver grandes ajuntamentos de pessoas em que as emoções sobem a uma altura quilométrica, mas não passa de emoções. A palavra era escassa. Outro problema que havia ali: naqueles dias não havia visão manifesta. Palavra e visão. Vossos velhos sonharão sonhos, e vossos jovens terão visões. Até sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito naquele dia, e profetizarão. Não havia visão. A Bíblia disse: não havendo visão, o povo se corrompe. E o que é visão, irmãos? Não é visagem. Visão. Ver algo de sobrenatural de Deus na minha vida e na sua vida. Ter uma revelação do mundo de Deus, do mundo dos homens. Ter essa visão, ver alguma coisa. Naqueles dias não havia isso. Ninguém via nada. É por isso que quando Samuel aparece no cenário, já leva o nome de vidente, que era o homem que tinha uma percepção daquilo que os céus desejavam, daquilo que os céus estavam falando, daquilo que Deus estava pensando. Visão não havia naqueles dias. Eu creio que deve ser a coisa mais triste uma noiva não receber nenhum sinal, nenhuma linha, nenhum recado do seu noivo. Deve ser muito triste. Não há noivado que permanece. Não há noivado que prospere. Somos peregrinos na terra. Estamos longe do nosso lar, mas não estamos longe do nosso noivo. Podemos estar a quilômetros dos céus, mas nós não estamos a quilômetro daquele que um dia nos comprou pelo seu sangue e nos disse ao coração: tu és meu. Hoje nós temos igreja sem Cristo. Hoje nós temos evangelho sem salvação. Hoje nós temos evangelho sem perdão. Evangelho sem necessidade de transformação de vida. Hoje nós temos um evangelho barato, água com açúcar. Um evangelho que é para crente moloides, para pessoas que não têm compromisso. Não tem problema o que você está fazendo, não tem problema na forma como você está vivendo. Você vem ao culto, entregue a sua oferta, e por favor, seja caprichoso na oferta. Entregue o seu dízimo, e não tem problema algum. Não tem problema se você tem 3 ou 4 amantes.
Não tem problema se você tem 3 ou 4 pensamentos contrários. Não tem problema se você é da turma da Latinha, ou da 51, ou da Pirassununga 29. Não tem problema algum. Você pode continuar assim, vai tudo bem, as coisas estão acontecendo assim. Ah, meu irmão, mas uma igreja que tem visão ainda está dizendo: sede santo, porque o Senhor teu Deus é santo. Fora com esse evangelho de esmola, fora com esse evangelho sem poder, fora com esse evangelho que é completamente corrompido. Bem-vindo ao evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que disse: arrependai-vos e crede no evangelho. Aleluia. Não havia visão. Não havia visão. E não havendo visão, o povo se corrompe. Pasme os senhores, que gira na internet hoje uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, que está convidando a todos para o Arraiá Gospel. Noite passada tinha a noite do country. Há uma igreja no Brasil que leva o nome de Assembleia de Deus e que faz culto para a torcida do Corinthians. Quem é corintiano? Então aparece lá os irmãos trajados com a roupa do Corinthians. E depois tem os do Palmeiras. E depois tem o São Paulino. E por último o de Araçatuba. Discoteque dentro da igreja. Eu falo discoteque porque eu sou do tempo do discoteque. John Travolta, Olivia Newton-John, o Kiss. Festa. Não, nós temos que fazer isso para atrair o jovem. Irmão. Se esta palavra não atrair a juventude, homem, e nem programas, e nem métodos poderá atrair juventude para os pés de Deus. Aquele jovem mancebo chegou e disse: bom mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus disse: olha, compre uma calça jeans rasgada no joelho e outra nas nádegas. Faz uma tatuagem do Ronaldinho. Penteia o cabelo que nem o Neymar. Coloque no quarto mais 200 camisetas do time do seu coração. E maravilha. Não foi isso. Jesus disse: sabe os mandamentos? Ele disse: quais? Não matarás, não adulterarás, honra o teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso tenho observado desde quando era garotinho. Aí Jesus olhou e Marcos disse: o amou. E disse: ainda falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tem, dê aos pobres, e depois vem e segue-me. Ele olhou e disse: o senhor está nervoso. Eu vou para a Assembleia de Deus lá de Araçatuba, lá é mais fácil. Toda vez que você lê a Bíblia, não mudou uma vírgula, meu irmão. Jesus não fez nada para atrair a ninguém. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, glória a Deus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Foi isso que ele prometeu.
E Pedro, que pensou que estava por cima da carne seca, disse: Senhor, e nós que deixamos tudo? Pedro é tipo pobre, né? Perguntou: como é que você está? Eu não tenho nada. Há uma enchente, perdemos tudo. E nós que deixamos tudo? Jesus disse: nesta vida, 100 vezes mais com perseguições. Este evangelho que está aí não encaixa com o evangelho de Jesus. Não havia visão manifestada. Outro problema no capítulo, nesse versículo de número 2 do capítulo 3 do primeiro livro de Samuel. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu... Levanta, Eli. Levanta, Eli. Estando o pastor Aparecido deitado no seu lugar, e os seus olhos se começava já escurecer. Deitado, por ser brasileiro, deitado eternamente em berço esplêndido. No momento de guerra espiritual, em que parece, meu irmão, que o inimigo vai levar vantagem, o líder não pode estar deitado. O líder não pode estar deitado. Ele tem que levantar. Ele tem que levantar. E ele precisa ir para os pés de Deus e dizer a Deus: Deus, por favor, não destrua a sua vinha, não deixe o inimigo levar, não deixe o inimigo acabar. O líder estava deitado, e deitado fala de comodismo, acomodado, conforme. A pior coisa que pode acontecer com um líder de igreja é ele se conformar. É ele se conformar. Há 3 meses atrás, um pastor disse para mim: você precisa pregar aquilo que o povo gosta. E eu olhei para ele e disse: mas eu não sei. O senhor tem alguma Bíblia daquela que fala que o povo gosta? Então o senhor me dá uma Bíblia dessa que o povo gosta. Porque eu aprendi a pregar aquilo que Deus gosta. E eu tenho que dar, meu irmão, eu tenho que dar conta diante de Deus por aquilo que eu estou pregando, ensinando e vivendo. Deitado. Outro problema com o líder: os olhos começou a escurecer. Então significa que o homem não tinha visão do que estava acontecendo. E o que estava acontecendo? Os 2 filhos queridinhos dele, aqueles 2 demônios, estava prostituindo com as mulheres na porta do tabernáculo. E o pai? Ele não estava vendo. Todo o povo via, ele não. Por quê? Ele estava fazendo vista grossas. Nos dias de hoje, os nossos olhos precisam estar bem abertos. E se você e eu não conseguimos ficar com os olhos abertos, vamos colocar uns palitinhos, meus irmãos, e vamos ficar com os olhos regalados. Não vamos dormir. Eles tinham a arca, mas o Deus da arca não estava preso na arca. Nós podemos ter um nome, mas Deus não se prende em nome. Com quem o Senhor habita? Com o contrito de espírito. Um só colocará 1000 em fuga. Um apenas. E
Deus está conosco. Os filisteus disseram: agora nós estamos perdidos. Vamos ser homem e vamos partir para a batalha. E eles partiram. E Israel foi derrotado com arco e tudo, até a arca levaram embora. Irmão, que Deus nos livre. Que Deus nos livre. Porque se o inimigo vier no momento da nossa fraqueza espiritual, ele vai levar o mais sagrado que temos e vai arriscar o nosso nome da história. Chegou um que escapou lá da batalha, e o coração do homem, do Eli, que está encostado lá na cadeira, sentado, ele pesava em torno de 90 para 100 quilos. Chegou a notícia na cidade, quando o rapaz disse: Israel perdeu, a arca foi tomada, alvoroçou a cidade de Silo. E Eli, escutando a notícia, caiu e quebrou o pescoço. A nora, que estava próximo para dar à luz, veio às dores, porque chegou a notícia que os dois endemoniados tinham sido mortos também, e que a arca tinha sido tomada. Veio as dores de parto, e ela, naquela hora de ter o filho morrendo, colocou o nome nele de Icabod. Foi-se a glória de Israel. Se a lâmpada apagar, se o Espírito Santo for embora, lá na frente não vai ser mais Assembleia de Deus. Lá vai ser Icabod. O nosso nome não estará mais no livro da vida, será riscado. Não deixe a lâmpada de Deus apagar na tua vida. Como que eu posso fazer, pastor? O único combustível para a lâmpada naqueles dias era azeite. Eu e você precisamos voltar ao lugar da oração. Orar, meu irmão, nunca foi tão necessário como nos dias de hoje. O pessoal está dizendo: não, você, para que você pode orar, rapaz? Você pode comprar em 10 vezes no cartão. Você pode passar o cheque. Você pode fazer isso, fazer aquilo. Oração. Um adolescente falou para o pai dele, o dia que nós estávamos ajeitando para uma oração numa igreja que eu estava pastoreando, e ele falou para o pai dele: pai, eu vou denunciar o pastor no ministério, no tutelar lá. Por quê? Isso é negócio de obrigar a criança a orar? Isso é violência. Orar, meu irmão. Essa igreja chegou até aqui de joelhos, e ela vai prosseguir orando. Pode ser que a lâmpada esteja diminuindo o seu fogo, mas ela não vai apagar. Ainda eu acredito que tem gente entre nós que ora. Eu acredito que ainda tem gente que preserva o azeite na lamparina. Eu acredito. Aleluia. Mas, meu irmão, por amor a Deus, enquanto estiver ao nosso alcance, vamos colocar azeite nessa lamparina. Vamos fazer esse fogo arder. Não importa que diga que a gente é quadrado. Não importa que diga que somos antiquados. Não importa que diga que nós não precisamos gritar, porque Deus não é surdo. Oh, meu irmão, o importante é que quando você clamar, a presença do céu virá onde você está. Se você não quer orar, se você não quer manter a lâmpada acesa, quem vai sentar nestes bancos vai ser os Samuéis. Ele vai levantar gente que realmente ama Ele. Ele vai levantar gente que realmente defende a honra dEle nessa terra. Ele vai levantar um povo zeloso e de boas obras, com fogo nos olhos e no coração, que vai andar por estas ruas para fazer a diferença.
Ele vai. Se eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, não importa aquilo que diga de nós. Cruz é o maior triunfo de Deus para toda a humanidade, porque se você e eu queremos enquadrar nas bênçãos de Deus, nós precisamos abraçar a Deus como Ele é e amar os seus mandamentos de todo o coração.